O Jornal Centro-Sul recebe o cientista político, filósofo político e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Átila Amaral. Doutor Átila, nestes dias mais recentes aconteceu uma série de operações aí por parte da Polícia Federal, a mando do STF, focando principalmente políticos da direita. A oposição diz que é a ação da juristocracia. O que é juristocracia? Porque esse regime juristocrata está mirando apenas os políticos da direita. Olha, digamos assim que essa questão da juristocracia seria um pano de fundo, né? Porque no fundo aí envolve algumas decisões, até que são mesmo decisões de abuso, né? Mas assim, a questão da juristocracia favorece esse tipo de ação, por quê? Porque a juristocracia, ela é associada a uma linha interpretativa que passou a ser chamada por muitos de neoconstitucionalismo, entendeu? Então, o que é que significa isso? É que, dentro dessa visão, o juiz ele tem um papel maior do que ele teria tradicionalmente. Tradicionalmente, se você pegar autores como Hardt, Kelsen, né, e outros, o juiz ele tem que agir dentro de uma certa moldura jurídica. Então, ele tem uma ação limitada, naturalmente que às vezes há situações que não estão propriamente enquadradas na norma, né? Mas ele teria um certo espaço para a interpretação. Mas nesse contexto, vamos dizer assim, do neoconstitucionalismo, essa esfera de interpretação aumenta muito, ganha quase que um peso legiferante. É como se o juiz passasse a ser quase um poder constituinte, o que cria problemas para a atividade legislativa, que a esfera de interpretação aumenta muito. Eu vou dar um exemplo, assim, só para as pessoas entenderem. A Constituição diz no seu artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Lá no inciso 4 diz, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida o Estado entre o homem e a mulher, uma entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Está claro que a união estável que é reconhecida é entre o homem e a mulher. A Constituição diz isso claramente. Mas uma ação direta de constitucionalidade em 2011 questionou isso, dizendo que se nós examinarmos os princípios mais estruturantes da Constituição, essa afirmação iria contra esses princípios, entendeu? Então, no fundo, o juiz, né, ou aquele que aplica a lei, aquele que exercita a tutela jurisdicional, ele passa como que a fazer a lei. Isso aqui foi unanimemente entendido que isso se aplicava não apenas entre o homem e a mulher, mas que essa conversão poderia se dar em pessoas do mesmo sexo, relações homossexuais. Mudou o que está escrito lá na lei. Então, eu estou dando um exemplo simples para as pessoas entenderem. Então, isso cria um conjunto de possibilidades interpretativas e pode chegar, como está chegando, ao direito penal. Porque no direito penal sempre vigorou o princípio da legalidade estrita, ou seja, só é crime uma conduta que está claramente tipificada na lei, antes do ato praticado. Então, isso aí abre espaço para uma visão legiferante, ou seja, de fazer lei na esfera do Poder Judiciário. E aí, quando a sociedade não é vigilante, não é organizada o suficiente para exercer um controle sobre isso, o que acontece é que a atividade do legislador ela tende a perder valor, porque qualquer coisa você questiona no judiciário, tem uma ampla possibilidade de interpretação, em uma direção que muitas vezes é contrária até o que a lei claramente coloca. Isso em nome de princípios mais abstratos, de valores mais gerais, cuja implementação é interpretada de uma determinada maneira e de uma maneira muito larga. Então, do ponto de vista prático, o que é que acontece? Esse neoconstitucionalismo facilita essas situações. Mas não é que ele diretamente as causas, ele cria uma atmosfera em que é mais possível você raciocinar nessa linha. Bom, quando isso vai para uma situação em que há um engajamento muito forte, um engajamento político muito forte do Poder Judiciário ou de alguns tribunais, então a situação se torna complicada. É o caso desse processo aí relativo às fake news, que ele não passa pelas exigências mínimas do direito, tal como o direito é normalmente entendido. Porque ele não diz respeito ao juiz natural, no novo sorteio, ele foi direcionado, as ações iniciais foram de ofício, ou seja, o poder não foi, por definição, o Poder Judiciário é um poder provocado, né? Ele tem que ser provocado, então ele agiu de ofício.
que, do ponto de vista das sociedades democráticas, isso aí não é normal. E há outras coisas, vítimas atuam, eventuais vítimas atuam como julgadores, como investigadores. Há um quadro realmente, infelizmente, lamentável. Então, esse quadro de fundo, ele facilita esse tipo de coisa. Não é que ele determine, porque se há uma sociedade forte e vigilante contra isso, nem entender esse constitucionalismo, ele não se implementa. Mas onde não há, e aí entra o papel dos meios de comunicação e tal, então o poder fica livre para agir como ele quer. Então, é que não se preocupa muito. Por exemplo, a juristocracia seria um atentado à democracia? Sim, porque um poder está exercendo uma função para a qual, primeiro, que a Constituição não atribui a esse poder essa função. E segundo, porque as pessoas não foram escolhidas para isso. Não houve um consentimento popular para que isso acontecesse, expresso legalmente. Então, nesse sentido, realmente é um atentado à democracia, tal como nós a entendemos, né, normalmente. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro também foi às redes sociais para fazer um chamamento aos seus simpatizantes, apoiadores, aos conservadores, às pessoas da direita, para um encontro, para se reunir essas pessoas na Avenida Paulista no próximo dia 25 deste mês de fevereiro. Como é que o senhor avalia essa manifestação do presidente indo a público num momento delicado como esse e fazer o chamamento ao povo, e qual a possível repercussão política desse gesto? Qual a expectativa? O que pode acontecer nesse dia 25 de fevereiro? As possibilidades são múltiplas, né? Inclusive já se fala em convocação de manifestações de torcidas organizadas no mesmo dia. Quer dizer, que é uma forma de tentar criar um contexto em que essas manifestações não prosperem. Eu acho que a situação política do ex-presidente é muito difícil. Ele encaminha, os encaminhamentos que são feitos no âmbito judicial são para incriminá-lo, independente de qualquer coisa, isso é visível, né? Os processos são múltiplos, vai desde incomodação de baleia até outros fatos, aquela questão das joias, quer dizer, uma discussão altamente improdutiva e sem sentido. Então ele está reagindo como pode, né? Agora, as consequências vai depender do modo como o poder estabelecido vê isso. Se ele acha que é mais simples, eles vão fazer um cálculo, vamos dizer assim, um cálculo das consequências, né? O custo-benefício, vamos dizer assim. Se eles perceberem que é mais fácil neutralizar isso, não dando muita mídia ao evento, mídia vai ter sempre, mas ele, como foram feitos com os eventos no ano de 2023, né? Que eles não eram, inclusive na campanha não puderam nem ser veiculados, né? Não puderam ser veiculados, não houve uma situação normal, porque a campanha não podia nem veicular visões desses eventos. Eles vão calcular se eles têm condição de controlar isso via mídia, para evitar um confronto maior. Podem criar situações como essa torcida organizada, quer dizer, a torcida organizada resolveu se manifestar exatamente nesse dia, só depois que foi anunciado a possibilidade de acontecer esse encontro dos apoiadores de Bolsonaro em defesa da ordem constitucional. Quer dizer, a gente sabe que é um evento feito para esvaziar o outro. E precisa ter cuidados adicionais, porque pessoas podem criar confusão no evento para justificar ações mais drásticas do próprio governo. Agora, por outro lado, não é também interessante ficar assistindo as coisas acontecerem sem fazer nada, porque de qualquer maneira a coisa vai sendo encaminhada para a prisão dele. Então ele está dizendo, olha, agora as pessoas que vão devem ter consciência de que é um risco maior do que nas vezes anteriores, né? Porque há uma observação do que vai acontecer e foi anunciado com uma certa antecedência. Um evento desse dificilmente vai ter menos, se não houver nada, né, nem constrangimento, dificilmente vai ter menos de 400 mil pessoas. É de 400 mil a 800, na minha visão. Então, ou até mais, dependendo do contexto. Eu diria, essa leitura vai ser feita pelo establishment, né? O establishment vai ver melhor a gente deixar isso acontecer e neutralizar, que até mesmo porque está uma ideia que tudo está normal, que ele faz manifestação, tá? E aí a gente segura isso na mídia, ou então vamos criar uma situação para isso não acontecer, e outra, existe uma terceira possibilidade, que é a prisão dele, que eu não desejo, tá? Mas é uma possibilidade real.